Olá, seja bem-vindo à nossa série Vida que Funciona. Aqui nós vamos falar de estratégias que você pode usar no seu dia a dia para ter aquela vida que você sempre quis. Eu sou o Rubens, esta é a Mara, e o vídeo de hoje é para quem está frustrado com sua vida ou em alguma área da sua vida e não sabe o que fazer. Para a gente saber o que fazer, primeiro a gente precisa saber identificar o que está sentindo, se é frustração ou não é frustração. Como eu vou identificar algo que eu não conheço? É impossível. Como que eu identifico? Por exemplo, gente, se o Rubens perde o cachorro de estimação dele e vem me pedir ajuda dizendo: me ajuda a localizar o meu cachorro? E eu vou procurar e chego no local, tem 10 cachorros. Se eu não perguntei antes qual é a raça do cachorro, qual é o porte do cachorro, qual é a cor do cachorro, O nome? Às vezes muito ele atende. provavelmente qualquer cachorro daquele serve. Né? Vou trazer o cachorro desse tamanho e o cachorrinho dele era desse tamanho. Então é importante saber a característica daquilo para você poder compreender se você sente. Vamos supor a frustração. Como é? O que é realmente frustração para poder identificar se esse sentimento está frequente em você ou não? Então a frustração é um sentimento de impotência. Quando a gente pretende ou faz algo e algo que não era esperado acontece. Acontece algo diferente daquilo que a gente planejou, quis ou fez para acontecer. Então vem esse sentimento de não ter atingido um objetivo. Então quando essa expectativa ou desejo não é satisfeito, vem essa sensação esquisita, que a gente identifica como ansiedade, às vezes, ou como frustração, às vezes. Sentir essa frustração pode levar a um desânimo, a um incômodo, e estes podem levar à criação de obstáculos que nos impede você a conseguir atingir aquilo que você gostaria. Como a maioria das pessoas não consegue entender que está frustrado e identificar qual é a sua frustração, acaba tendo uma frustração atrás de outra frustração, atrás de outra frustração e se identifica como incapaz de atingir alguma coisa ou algum objetivo. Então, essa sequência de não identificar que é frustração, não entender o que levou à frustração e essa repetição leva as pessoas, pode levar você a situações desesperadoras na vida de não ter saída mais. E quem sabe algumas pessoas em situação grave de depressão e de até suicídio por frequência e sequência de várias frustrações. Essa falta de conquista ou de algo positivo gera nas pessoas esse sentimento negativo que vai aumentando cada vez mais e a pessoa começa a se sentir realmente incapaz de gerar algo bom. Isso vale para questões pequenas do dia a dia. Muitas coisinhas que a gente não consegue, que as pessoas não conseguem fazer no seu dia a dia, podem ir acumulando e levando a esse sentimento de incapacidade, de incompetência às vezes. Mas o importante é entender a diferença desses sentimentos, gente, porque vai se misturando, sabe? Muitas vezes a frustração pode ser misturada com sentimento de raiva, de medo, tristeza. Na verdade a pessoa fala assim, o que você tem? Tô triste. Na verdade a pessoa não tá triste, a pessoa está frustrada porque não conseguiu atingir um objetivo. Então é importante entender qual é o sentimento real que está acontecendo para poder mudar, para poder sair dessa e passar desse sentimento, transformando esse sentimento. Por isso que é importante entender qual é o cachorrinho, né? Qual é o cachorrinho que você está buscando? Para poder entender, é frustração? É medo? É raiva? É inveja? É tristeza? Qual é o sentimento? Então, entender a frustração é uma coisa importante para poder resgatar, mudar, transformar esse sentimento. Você consegue identificar esse tipo de frustração corriqueira na sua vida, acontecendo diariamente? Se você sente isso, você pode estar tendo uma sensação de uma vida que não funciona. Algo está dando errado todo dia, todo dia, todo dia. Porém, a frustração é uma parte essencial do nosso crescimento. Mas, infelizmente, lá na infância, quando as pessoas são ainda crianças, 2, 3 anos de idade, os pais, na grande sua maioria, impedem que seus filhos se frustrem, dando a eles tudo, ou quase de tudo, que eles desejam.
essa atitude por amor podem fazer com que os filhos não aprendam a se frustrar. Fazer pelos filhos, em vez de deixá-los experimentar e errar e não acertar e se sentirem frustrados, vai dar a eles a oportunidade de repetir e repetir até conseguir, e eles vão ter a sensação de capacidade de fazer, lidando com a frustração de uma maneira. E quando ele chega na vida adulta, se ele não teve essa oportunidade, ele vai acabar não sabendo identificar e nem lidar com a frustração. Então os pais podem, por exemplo, através de compensações, de uma distração, disfarçando um sentimento de frustração, a criança acaba não aprendendo a superar-se e chegar a um resultado, seja ele qual for. Então, a frustração pode vir da tristeza que a criança está sentindo ou que você está sentindo. Pode evocar a raiva. Você já deve ter visto crianças tentando fazer algo com raiva, por exemplo, porque não está conseguindo. Pode evocar o medo, paralisando as pessoas de fazer alguma coisa. Isso a gente pode ver num vídeo que a gente produziu que fala sobre as emoções, as 5 emoções básicas. Na análise transacional a gente aprende bem isso. Se quiser, pode ver o nosso vídeo sobre emoções. A frustração na criança pode fazer com que ela queira mais e mais e mais até conseguir. Por vezes tem raiva, tem desânimo, tem agressividade, tem revolta, tem decepção, tem falta de motivação. Isto tudo faz com que a criança aprenda a superar essas sensações de emoção e emoções que está sentindo e consiga atingir os seus objetivos. Por exemplo, aprendendo a andar. A criança que está aprendendo a andar, ela tenta, cai, por vezes chora, por vezes briga com o que está na frente. E os cuidadores, os pais, tendem a incentivar essa criança a continuar tentando até conseguir andar. Os pais não colocam para essa criança o limite de que ela não conseguiria andar e nem ela para si mesma. Bem ou mal, essa criança vai conseguir andar em algum momento, lidando com a frustração de, no percurso, não ter conseguido 100% das vezes. Porém, ela não desiste. O que acontece à medida que a gente vai crescendo é que a gente vai ouvindo, você vai ouvindo dos seus pais, dos seus professores na escola, dos seus amigos mais velhos, dos seus irmãos mais velhos, que é difícil, que você não consegue, a primeira série da escola é difícil, que você é burro, que você não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo, que você não tem habilidade. E você vai acreditando nisso e para de tentar e não se frustra o suficiente, entre aspas, para dar o passo, porque o meio não te possibilita isso. Quando você está aprendendo a andar, o teu pai não fala para você, você nunca vai conseguir andar. Ao contrário, ele fala para você, vai que você consegue. Porém, a gente acostuma a ouvir tanto de que é difícil, que é impossível, que você não vai conseguir, que você acaba acreditando nisso e não tenta mais, desiste de tentar. E isso gera uma frustração muito grande. Não que a gente seja um super-homem, uma super-mulher, que a gente consiga fazer tudo que a gente queira. Longe disso. Porém, desistir na primeira frustração tem sido muito comum, principalmente nos tempos modernos, onde está tudo aí muito rápido, a internet, tudo ao alcance, muitas facilidades, muitas possibilidades. E quando não se atinge aquilo, é muito fácil largar aquele objetivo por outro objetivo. E a frustração não tem o efeito positivo que poderia ter. Gente, mas nem tudo é ruim. Frustrar-se pode ser uma coisa boa, porque a partir da frustração você pode aprender a crescer, criar novas formas funcionais de interagir com o mundo. Não é de todo ruim. Depende da decisão. Enquanto você tem segurança, confortável, dentro das experiências conhecidas, não se aprende a lidar com as adversidades da vida. Agora, quando você tem uma dificuldade, você pode se superar, melhorando aquilo que aconteceu de errado, que você se frustrou. A frustração ela pode ser um incentivo para ações conscientes. E desta forma, você ter uma subida no teu padrão de vida. Então não deixe a frustração ser apenas negativa, ela existe e assim não tem jeito não. Como eu falei, ela pode ser um obstáculo, mas não necessariamente a gente pode encarar ou precisa encará-la como um obstáculo. E vai acontecer, não tem jeito. As frustrações pequenininhas acontecem todos os dias. Às vezes você acorda animado, prepara um lindo café da manhã para sua família e um sai correndo falando, tô atrasado, o outro sai e fala, não tô com fome, o outro sai e fala, não quero café hoje. E você olha para a situação, você se frustra. Você olha e fala assim, poxa, mas eu preparei tudo aqui. É uma frustração.
pequena, mas é uma frustração. E a vida vai te dando vários tipos de pequenas frustrações. É importante identificar a frustração. A gente tem a permissão de sentir essa frustração, porque ela é concreta e real. Por exemplo, no exemplo do café da manhã, que a Mara deu. Porém, a gente precisa encarar a frustração de uma maneira positiva. Então, dependendo de como você reage à frustração que você está sentindo, você vai ter um resultado ou outro resultado. É uma questão de opção, uma questão de escolha, gente. Então, assim, a gente não vive sem frustração, não tem jeito. É um sentimento real. Interpretá-lo e entender que está acontecendo frequências de frustrações é importante para que você tome decisões. E olhe para aquilo e fala, não, eu não quero mais viver isso, eu posso viver de forma diferente, então vamos buscar essa forma diferente de viver. Então é essa proposta que a gente tem feito aqui no Vida que Funciona. Você está tendo uma situação difícil, tem a possibilidade de interpretar, de enxergar e fazer a mudança. Esse é o foco do trabalho que a gente tem feito aqui com vocês. Então, na sociedade atual, todo mundo é muito cobrado constantemente por ter uma vida bem-sucedida, um diploma de graduação, uma família feliz, uma conta recheada, de preferência dentro dos padrões aceitos, um casamento exemplar. Isto tudo é teu de direito. Você pode e deve buscar tudo isso. Porém, o que você não pode fazer é, se em algum destes pontos você estiver se sentindo frustrado por não estar dando conta ainda de fazer acontecer, você precisa simplesmente insistir e continuar tentando. Igual quando você aprendeu a andar. Continue tentando, continue fazendo até que você acerte o ponto. Não é da primeira vez que você acerta o ponto do seu brigadeiro. A mesma coisa vale para todas as áreas da sua vida. Quando a frustração vem, não se deixe abater por ela. Tente novamente. Tenta novamente. Não aprendemos a lidar com frustrações frequentemente lá na infância. Lembra que a gente comentou? Então, precisa de uma resiliência para a gente poder superar qualquer dificuldade. E no mundo atual, tem muita coisa à disposição. Muitas falsas realizações, muitos presentinhos diários que podemos nos dar para suprir a sensação de frustração. De novo, ao invés de você identificar a frustração e trabalhar a frustração para superá-la e vencer e dar o passo, por vezes você sente a frustração e vai para o shopping. Vai para o shopping e compra sapato, bolsa, carro, viagem, tudo isso. Para quê? Para abafar, para modificar a sensação que você está tendo de frustração. Resolveu? Não resolveu. Você simplesmente trocou de foco e o problema está lá. Ele não vai sumir de lá se você não fizer nada para resolvê-lo. Gente, esses dias eu tava conversando com uma amiga minha e eu fui madrinha de casamento dela. Então, eu acompanho este relacionamento desde sempre, desde antes do casamento. E ela chegou pra mim com 20 anos de casada e comentou assim, eu tô muito frustrada e assim... quando ela falou frustração, estou frustrada, e esse tema está no meu cérebro há bastante tempo, porque vem muitas pessoas e a frustração eu percebo que ela influencia na saúde física, nas dores, e a pessoa tem esse descontrole do teu potencial. E quando ela me falou frustração, fala, me fale mais sobre isso. E ela começou a me contar dizendo assim... A gente não conversa mais, a gente não dá carinho um pro outro, não tem mais momentos de intimidade, não tem mais momentos de relacionamento e nem de um compreender o que o outro tá falando. Nós nos afastamos totalmente. Porém, avaliando a minha vida, eu acho que nunca foi amor. Na verdade, a gente nem deveria ter casado. Na verdade, o fato deveria ter sido rompido lá no namoro. Eu falei, gente, não, peraí. A frustração está sendo tão grande hoje, por quê? Porque não foi resolvido durante esses 20 anos alguns detalhes ou algumas pequenas frustrações que foram sendo geradas nesse casamento. E hoje, com 20 anos, perdeu-se a intimidade, perdeu-se o relacionamento, perdeu-se o companheirismo, perdeu-se a forma de um apoiar o outro. Então foram várias frustrações que não foram
resolvidas naquele momento. Foi uma construção de um relacionamento com muitas frustrações não resolvidas. Como o Rubens falou, muitas vezes provavelmente eles estavam discutindo uma situação, em vez de resolver aquela situação, vou ao shopping. Vamos fazer uma festa, vamos jantar fora, vamos qualquer coisa. E a frustração não resolvida vai gerar um problema lá na frente. E como eu falei pra vocês, eu estava no momento do casamento e eu sei que aquele casamento foi feito com amor. Sim, tinha amor. Então não é um erro lá atrás. O erro foi sendo construído pela falta de resolução de situações que estavam gerando essas pequenas frustrações. Então por isso que a gente está trazendo esse tema. É importante resolver. É importante você sentir, identificar a frustração, perceber o que está gerando essa frustração e mudar o jogo. Resolver aquela... E não é só a frustração, depois nós vamos falar de outros sentimentos, a mesma coisa. Nós temos que entender, identificar e resolver. E ela pode te jogar para um nível acima e não manter você num nível inferior ou até abaixo, pensando neste caso, a saída qual é? Separação. Não, se resolver o que está gerando essa frustração, você pode voltar a ter um relacionamento de qualidade. Ou até de maior intensidade do que era antes, inclusive. É muito frequente quando eu converso sobre isso com algumas pessoas, virem algumas desculpas. Mas eu até quero, o outro é que não quer. Na verdade, o outro quer, ele só não sabe como. Assim como você também quer e não sabe como. Por isso é importante a identificação do seu desconforto, da sua frustração, de qual sentimento está envolvido e qual a tua atitude frente a isso. Se a tua atitude pode transformar aquela situação e como ela pode transformar aquela situação. Porque depender da atitude de terceiros, seja do marido, do chefe, do emprego, da situação política, de qualquer coisa externa a mim, para que eu não me frustre, só lamento. Você vai viver frustrado, porque nem sempre você vai ter correspondido às suas expectativas. Porém, quando depende de você, por mais que você não acerte na primeira, na segunda ou na terceira vez, você consegue, ao longo do tempo, um nível de satisfação e inclusive atingir e superar aquele teu objetivo. Não são raras as vezes em que eu mesmo me propus a fazer algo que eu não dominava, que eu não sabia, que eu imaginava que eu não ia conseguir nunca fazer. Porém, eu iniciei, eu tropecei, eu levantei, eu tropecei de novo e assim foi um ciclo e hoje eu estou numa situação que eu não imaginava que eu era capaz de chegar. Por exemplo, um exemplo básico e besta, aprender uma língua. É complicado muitas vezes, é fácil muitas vezes para pessoas e para pessoas. Porém, se você insiste, se você vai atrás, se você se dedica, você consegue. Tem um segredo. No final do vídeo a gente vai falar um pouquinho mais de como lidar com a frustração, porém eu já vou dar um segredo. O principal, talvez, deles para lidar com coisas cotidianas de frustração é a disciplina de parar, sentir o que você está, identificar aquele sentimento, mas sentir mesmo. Você pode chorar, você pode espernear, você pode gritar. Faça o que você precisar fazer naquele momento, porque a emoção é uma descarga química e ela tende a passar. O teu cérebro dá essa descarga, teu corpo reage, você pode sentir palpitação no coração, sudorese, você sua frio, você sente um monte, fica ruborizado às vezes, fica tenso às vezes. Todas essas sensações físicas vêm desse disparo químico. A partir do momento que teu cérebro entende o que está acontecendo, ele dá um nome, frustração. Se você identificou frustração, você pode lutar de maneira que não venha mais, por exemplo, o pensamento de o que causou e como causou. Por exemplo, eu fiquei frustrado porque eu não consegui montar o quebra-cabeça que me peça em 5 minutos. Ok, daí eu sinto, eu estou frustrado, e daí na hora que essa frustração está passando eu penso de novo, puxa, eu sou incompetente, eu não consegui montar. A frustração está passando, eu penso, puxa, como eu sou burro, eu não consegui fazer. Isso você deve fazer diariamente em várias coisas. É muito comum eu ver esse tipo de comportamento acontecendo diariamente na vida das pessoas. Reativando o disparo químico que traz o sentimento. Reativa o disparo químico que traz o sentimento. Então você fica numa roda viva e vive frustrado. Então, a partir do momento que parou o disparo químico, você identificou que é a frustração, você deu um nome à frustração, você entendeu o que causou a frustração, abandone isso e construa algo diferente disso. Não se julgue, não se culpe, não se cobre de fazer diferente
naquele momento. Porém, pense em estratégias, em possibilidades que podem te gerar uma alternativa diferente da frustração lá no final. E para isso você precisa de disciplina para chegar lá. Sabe que é interessante quando a gente faz reuniões familiares e a gente tava conversando sobre essa questão da frustração, e a gente tem uma filha de 14 anos. E ela comentou assim: mãe, sabe o que eu faço quando eu tô frustrada? Eu vou pro meu happy place. Falei, qual é o teu happy place? Ela olhou pra mim e falou, qual é o teu happy place? Falei, como assim, filha? Ela falou assim, não, eu faço o seguinte, eu estou frustrada porque eu não consegui fazer uma atividade. Daí naquele momento, qual sentimento vem até mim? Que eu sou uma burra, que eu não tenho competência mesmo, que eu nunca vou conseguir. Eu tenho que bloquear esse sentimento e pensar, peraí, o que eu sou boa? O que eu sou boa? Deixa eu pensar. Eu sou boa em tal coisa. Sei lá, vamos dizer desenhar. Eu sou boa em desenhar. Daí eu vou lá, desenho um pouco, vejo que ficou bom. Aquele sentimento de valorização de mim mesma, de falar, eu fui competente, eu consegui fazer uma coisa boa, me faz ter força para eu voltar naquele que eu estava frustrada e resolver o que eu estava frustrada. Eu olhei para aquilo, uma criança de 14 anos, dizendo uma coisa real, gente. É isso. Quando a gente está frustrado, a gente tem que olhar para a situação e falar, ok, a gente não é bom em tudo, não tem problema, vamos ser bons. Como? Vai para um lugar onde você é bom, bote força, volte para o outro e vença. Se não foi na primeira, vai ser na segunda, vai ser na terceira, mas vença, porque você é capaz de vencer. Só que não deixe a frustração passar, não tape o sol com a peneira, porque ela vai voltar lá na frente, em algum momento. Então nós somos seres competentes que temos a possibilidade sim de fazer coisas melhores a cada dia mais. A gente tem esse poder. Coisas que a gente não imagina que a gente poderia fazer, a gente consegue fazer. Gente, então pensando nesse exemplo que eu dei da minha filha sobre o happy place, o lugar feliz, como você pode vencer essa frustração. É importante pensar como você pode viver nos dias que você está frustrado. O que você vai aprender com essa decepção que você sofreu? De onde você vai tirar força para vencer e viver com esta sensação? São perguntas importantes que você deve fazer para si mesmo para buscar resolver, se sentir melhor e vencer essa frustração. É importante buscar o que você tem de potencial para resolver aquela questão específica, para poder fazer novos planos, para poder ver saídas e possibilidades alternativas. Se essa frustração vai impactar demais a tua vida de maneira que você vai ficar imobilizado, ela não é positiva. Você encarando e vendo quais são os seus potenciais e achar alternativas, você vai conseguir superar, modificar, vencer e sair melhor do que você entrou dentro daquele problema ou daquela questão. Assim você vai conseguir conviver com a frustração de uma forma mais saudável e vai ficar menos estressado e lidando com aquela questão no dia a dia. É importante então você identificar, além de que você está se sentindo frustrado, de o que te levou, o que causou aquela frustração, qual é o teu potencial para você poder ver alternativas e poder escolher alternativas diferentes. Gente, então assim, olha, para vocês neste momento pensarem na vida de vocês, reflitam um pouquinho. Em que fase da vida vocês estão? E se tem alguma coisa que está frustrando você? Como está a sua vida financeira? Como está o seu relacionamento familiar com seu marido, com seus filhos? Como está o seu relacionamento com amigos? Eu sei que nessa época de pandemia ninguém está com relacionamento com amigos. Tá, online. Funciona. Funciona. A alternativa é que se tem, mas funciona. Se for financeiro, qual a possibilidade? Você está frustrado. Bom, então vamos lá. Qual é a possibilidade que você tem? Mudança de carreira, melhorar a entrada, enxugar, fechar a torneira para não gastar tanto. São possibilidades para você diminuir a frustração nessa área da vida. Bom, pessoal, então para vocês poderem refletir agora e pensar na vida de vocês. Como está a vida de vocês nesse momento? Tem alguma área da vida que você está frustrado? Tem alguma sensação ruim acontecendo na sua vida pessoal, na sua vida financeira, no seu casamento, no relacionamento com seus filhos?
Tem algo que tem te incomodado e te gerado frustração? Pequenas, médias, grandes frustrações? Vamos falar da vida financeira, que pega bastante a grande maioria das pessoas. Gente, a vida com dinheiro é muito melhor. Então, se você olha para a situação e fala, não tá legal, o que você pode fazer? Você pode administrar melhor a sua entrada, porque nunca é o quanto você ganha, quanto você gasta. Essa é uma frase que todo mundo da finança fala. Claro que, se possível, aumentar a entrada, óbvio, vai ser excelente. Agora, a administração é importante, reavaliação é importante. Da mesma maneira que você para, entende, compreende o sentimento e a frustração, se você está frustrado por uma questão de relacionamento, uma questão financeira, você para, olha e entende o que está acontecendo e quais são as atitudes que você pode ter para vencer aquela situação e não se sentir mais frustrado com aquilo. O nosso foco aqui é uma vida que funciona. Então, para a vida funcionar, a gente tem que avaliar onde está o gargalo, aonde está a questão, a frustração está vindo da onde? Que às vezes você olha e identifica errado. Ou às vezes identifica correto, mas é algo que você não tem controle sobre, você não tem o que fazer. Como que você vai sair dessa frustração que não depende de você? Então você vai precisar aprender a reagir de uma maneira diferente, lidar com aquilo de uma maneira diferente, que não solucionando, porque é uma coisa que não está sob seu controle. Que é aquela ideia que eu falei, eu até quero, mas meu marido ou minha esposa não quer. Ok, como você vai lidar com esse não querer dele, esse não querer dela? Tem N saídas. Simplesmente reclamar e viver frustrado porque ele não quer ou ela não quer, vai te manter estagnado na frustração. Então a gente quer propor que vocês possam olhar que sempre tem saída, gente. Sempre tem. E não é separação, tá? No caso do relacionamento. E não é pedir a conta muitas vezes. Pode ser, pode não ser, mas tem que trazer para o que na análise transacional a gente fala para o estado de ego adulto. Analisar os dados reais do que está acontecendo, todo o cenário que envolve aquela questão, para você ver as alternativas possíveis e então tomar uma decisão. Sim. Então, primeiro ponto, identifique o seu sentimento. Aquele sentimento que está te fazendo mal é um sentimento de frustração? Primeiro ponto é identificar. Para identificar, você tem que saber o que é frustração. Isso. Então, segundo ponto, importante lembrar que o mundo não gira em torno dos seus desejos. Não vai ser tudo bonitinho, bonitinho como você quer. Apesar disso, você pode buscar fazer aquilo para resolver e para chegar no seu desejo. Depende das suas ações. Exato. Terceiro, a vida não é um roteiro fechado. Você tem possibilidade de agir e fazer diferente para ter um final diferente. Então é importante lembrar, não é uma vida pré-determinada. As tuas ações determinam o que vai acontecer lá no final. E se a sua ação gerou algo que não seria o resultado que você estava esperando, o erro te ensina a mudar o caminho e buscar novamente até achar o caminho ideal para você. Outro ponto, o quinto ponto, nem tudo depende de você. Tem coisas que não dependem de você. E quando não depende de você, você precisa pensar e ver como você vai agir naquela situação, naquele cenário. É justo e é ok. E é importante que você se aconselhe com pessoas ou que já passaram pela sua experiência ou que você tenha intimidade para falar a respeito. Então é importante você ter alguém de confiança para trocar ideias e pensamentos. E por último, lembre-se, frustração pode ser um impulsionador para as ações positivas na tua vida. Não olhe frustração como algo somente negativo. Ele tem que ser interpretado, mas ele pode ser algo, estou frustrado, então o que eu vou fazer para ter uma vida melhor? Use esse sentimento, interprete esse sentimento para conquistar coisas maiores na tua vida. Deus nos quer pessoas de sucesso. Ele quer que a gente tenha sucesso em todas as áreas da nossa vida. Plenos. É isso que Ele quer da nossa vida. E a gente tem essa possibilidade de buscar uma vida que funciona através desse conhecimento sobre todas essas áreas que estão envolvidas na nossa vida. Então, começando com avaliação dos sentimentos, domínio das emoções, reorganização da vida, planejamento, foco, metas, e você vai ter uma vida com certeza que pode ser muito melhor do que a que você está vivendo hoje. Esse é o nosso desejo para todos vocês. A gente convida vocês para estar participando conosco nos nossos vídeos para
para que você possa ter uma vida que funciona. Vem conosco. É isso aí, gente. Tudo de bom para vocês. Um beijo e até a próxima. Até a próxima.